Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já peço para você curtir o vídeo, se inscrever, compartilhar com os amigos, comentar. E o caso de hoje é o massacre do Realengo. Wellington Menezes de Oliveira, um garoto de 23 anos, entrou na Escola Municipal Tasso da Silveira, que fica no bairro Realengo, no Rio de Janeiro. Ele era um ex-aluno da escola e entrou com a justificativa de que queria dar uma palestra para os alunos. Ele estava portando 2 revólveres, um calibre 38 e o outro calibre 32, e também carregadores do tipo speed loaders, que segundo os policiais precisa de treinamento para uso. Na ocasião haviam cerca de 400 alunos nas salas de aula. Então o Wellington ele subiu uma escada, caminhou por um corredor, passou por alguns alunos até que ele entrou numa sala da 8ª série. Ele foi questionado pela professora. Ele disse que ia dar uma palestra, porém já foi abrindo a bolsa e tirando as armas e já começou a atirar. Quem estava lá no momento conta que ele não estava mirando alvos específicos, mas era principalmente as meninas, que ele procurava atirar na cabeça, enquanto os meninos era mais no braço ou na perna. E ele não escolhia, ele simplesmente saiu atirando. Nessa primeira sala, ele matou 3 jovens. Samira Pires Ribeiro, de 14 anos, Jéssica Guedes Pereira, de 15 anos, e Larissa Silva Martins, de 13 anos. Nesse momento, o desespero dos alunos era total e quem conseguiu saiu correndo pelo corredor. Na sala da frente, os alunos não conseguiram pensar naquele momento o que seria melhor fazer e acabaram se escondendo embaixo de mesas pela sala. Então o atirador entrou nessa sala da frente também, que também era a 8ª série, começou a atirar, depois ele voltou pro corredor, recarregou as armas, retornou lá para dentro e continuou a atirar em todo mundo. Nessa sala, ele matou 9 alunos. Ana Carolina Pacheco da Silva, de 13 anos, Luísa Paula da Silveira Machado, de 15 anos, Karine Chagas de Oliveira, de 14 anos, Larissa dos Santos Atanásio, de 13 anos, Rafael Pereira da Silva, de 14 anos, Mariana Rocha de Souza, de 13 anos, Bianca Rocha Tavares, de 14 anos, Milena dos Santos Nascimento, de 15 anos, e Igor Moraes, de 13 anos. Nesse momento, a notícia do que estava acontecendo ali já percorreu o bairro todo e o caos já estava formado lá na frente da escola porque os pais correram todos para lá para saber o que tinha acontecido com seus filhos. Um aluno que tomou um tiro no braço estava com a roupa toda suja de sangue. Ele saiu correndo para a rua e avistou um policial mais umas quadras depois que estava trabalhando numa blitz e pediu ajuda. Era o sargento Márcio Alves, que encaminhou o garoto para o socorro e saiu correndo para a escola. Ao chegar ali pela frente da escola, ele já ouviu os tiros, ouviu gritos, viu aquele caos todo. Ele entrou na escola, subiu as escadas e avistou o Wellington no final do corredor. Então ele disse que não deu tempo nem de falar para pedir para ele parar, dizer que é polícia, coisa assim, porque o Wellington já foi sacar a arma, só que ele sacou primeiro e disparou 2 tiros contra o Wellington, um pegou na barriga e o outro pegou na perna. Então nesse momento o atirador caiu, mas ele ainda estava com a arma na mão. Quando o policial estava imobilizando ele, ele pegou a arma e atirou contra a própria cabeça e morreu na hora. Nessa hora o sargento já tinha ali reforço de outros policiais e deixou o corpo do atirador ali na escada e saíram correndo para as salas para ver a situação dos alunos e prestar socorro, além de também tentar conter os pais que nesse momento já estavam entrando na escola, já estava um caos total, muita gritaria, os pais tentando encontrar os filhos e os policiais ficaram muito chocados porque havia muitos corpos e muitas crianças feridas, inclusive algumas no corredor agonizando. Então eles conseguiram fazer com que os pais fossem direcionados para a rua para aguardar notícias dos filhos. Enquanto isso, o resgate chegou para começar o salvamento. Do lado de fora já havia uma multidão, já tinha imprensa, já estava um caos total. Alguns familiares começaram a passar mal, estavam em estado de choque e esse desespero foi ainda maior um tempo depois, quando foi liberada a lista com o nome dos 12 jovens mortos. Além disso, mais de 20 outros jovens também ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais da região. Mas a pergunta era quem era o atirador e qual a motivação para esse crime tão brutal, com tanto ódio. Então, Wellington Menezes de Oliveira foi adotado quando era bebê e a sua mãe biológica sofria de problemas mentais e inclusive tentou se matar. A mãe adotiva dele já tinha outros 5 filhos, então ele tinha 5 irmãos que já eram adultos e casados, e como ele era o mais jovem, a mãe acabou acolhendo mais ele, até porque como os conhecidos dele contaram, ele era muito fechado, muito tímido, e em entrevista os familiares dele confirmaram que ele era uma pessoa muito fechada, que ele não tinha amigos,
que ele se relacionava com as pessoas só pela internet e não participava da vida familiar. O Wellington já tinha um histórico de doença psicológica que era conhecida pela família, que tentaram fazer com que ele fizesse um tratamento, mas ele chegou a abandonar. A mãe adotiva era como um porto seguro para ele. E em 2010, quando ela faleceu, isso fez com que piorasse esse quadro psicológico dele. Ele acompanhava a mãe em reuniões da religião de Testemunhas de Jeová, porém ele nunca foi adepto à religião e também não fazia parte de nenhum grupo islâmico, conforme foi relatado no início. Porém, a família conta que depois que ele se desligou mais da questão dos Testemunhos de Jeová, ele procurou outras religiões. Vasculhando ali o computador dele, descobriram que ele fazia muitas pesquisas sobre armamentos, sobre atentados terroristas, que ele tinha feito curso de tiro e tinha comprado revólveres e carregadores. Também foram encontrados 2 vídeos em que ele fala sobre as motivações para o crime. Ele fez um discurso considerado confuso e com indícios de estar dopado. Entre algumas das declarações, ele dizia o seguinte: "A luta pela qual muitos irmãos no passado morreram, e eu morrerei, não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defender." No dia 13 de abril, a polícia divulgou um vídeo que foi recuperado do disco rígido do computador do Wellington, em que ele lia uma carta onde ele dizia que iria se vingar do bullying que ele sofreu na escola. Essa mesma escola que aconteceu o crime, ele já tinha estudado lá em 2001. No dia 15 de abril, as autoridades divulgaram um vídeo em que o próprio assassino descreve toda a preparação que ele estava tendo para executar o plano e deixando claro que a motivação eram as humilhações que ele sofreu na escola no passado. Conforme o depoimento de um ex-colega, as pessoas pegavam ele e colocavam ele de cabeça para baixo na privada, as próprias meninas implicavam com ele. Então esses fatos realmente aconteceram, foram no ano de 2001 e foi no mesmo ano em que aconteceu o atentado terrorista nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E a partir daí ele ficou muito obcecado pelo caso. Então, conforme o colega contou, só falava sobre isso, inclusive colocaram o apelido dele de Al-Qaeda, em referência à organização fundamentalista islâmica, que foi apontada como autora de diversos atentados. O barbeiro que atendia o Wellington, ele conta que ele estava com uma barba longa e diz que não podia cortar a barba. Senão, ele diz que poderia ser expulso do grupo em que ele fazia parte. E a barba realmente é uma tradição islâmica. Só que no momento lá do crime, o atirador já não estava mais com a barba, ele havia retirado um dia antes. Porém, a União Nacional das Entidades Islâmicas no Brasil confirmou que ele não tinha nenhuma ligação com nenhum grupo islâmico. Alguns profissionais dos direitos humanos também comentaram que o crime também foi motivado por misoginia, porque analisando o perfil do crime, as meninas foram mais visadas. Na época também a rede social mais famosa era o Orkut e nela tinha uma página em que exaltavam o Wellington pela ação que ele teria cometido. Os donos dessa página foram presos. Além de todos esses vídeos, ele também deixou uma carta de despedida. Nessa carta tinha citações que poderia se referir a diversas religiões. Por exemplo, ele citou palavras como impureza e castidade. Também pediu que o seu corpo fosse lavado e enrolado em um pano branco que ele havia deixado lá na escola. Esse ritual tem a ver com o ritual de sepultamento da religião islâmica. Porém, não se fez nenhum desses procedimentos que ele pediu na carta, e inclusive o seu corpo ficou 15 dias no ML. Depois disso, foi enterrado numa cova rasa, e sem lápide e sem a presença de nenhum familiar. Depois de um tempo, o policial Márcio Alves recebeu muitas homenagens e foi considerado como o herói de Realengo, porque na mochila do atirador ainda tinha muita munição e pelos cálculos dos policiais ele ainda poderia ter matado mais ou menos 20 jovens, se não fosse a intervenção desse policial. Os sobreviventes ainda têm muitas sequelas, como é o caso da Tayane Tavares Monteiro. Ela estava na segunda sala, ela conta que ele deu um tiro na perna dela e depois, ao chegar perto e ver que ela ainda estava viva, disse que ela era muito bonitinha e por isso merecia morrer, e deu mais 3 tiros. Ela teve que reaprender a viver numa cadeira de rodas, teve depressão, passou por momentos muito difíceis, mas no esporte canoagem ela achou um novo sentido para a vida. Outros sobreviventes também ficaram com muitos traumas e principalmente sempre lembram do ódio em que viam nos olhos do atirador. Já os familiares dos jovens mortos buscam sempre força para continuar a vida, como a Adriana Silveira, que era a mãe da Luísa, que tenta amenizar a dor da perda lutando contra a violência. Por meio da ONG Anjos do Realengo, ela se uniu aos familiares de outros jovens mortos no massacre.
O grupo principalmente luta contra o bullying. Eles promovem ações nas escolas, é uma tentativa de evitar que a tragédia que aconteceu com os filhos deles aconteçam com outros. Lá no colégio, as salas onde aconteceram as mortes foram demolidas e todo o prédio foi reformado. Em 2015, um memorial em homenagem às vítimas foi instalado na praça ao lado do colégio. São estátuas representando cada um dos jovens mortos. Além disso, 4 vítimas foram homenageadas com seus nomes em creches da cidade, pois as famílias resolveram doar os órgãos para salvar outras vidas. Então é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!